Hoje, vamos mergulhar em um resumo detalhado e explosivo da live Casa Caiu Geral Agora, do nosso mestre Daniel Lopes. Preparem-se para uma jornada de desvendamento, onde a verdade, a manipulação e o poder se entrelaçam de formas que você nem imagina. Se você busca compreender os bastidores dos grandes acontecimentos e se proteger das armadilhas da informação, este vídeo é para você. Daniel Lopes, com sua perspicácia habitual, nos convida a apertar os cintos para entender por que estamos, talvez, diante do maior escândalo da história. Vamos lá! No centro da discussão, Daniel Lopes nos remete ao que ele classifica como o maior escândalo da história, envolvendo figuras como Jeffin Frankenstein e Didinho. A promessa era clara: o então presidente Donald, ao lado de sua procuradora-geral, Pam Bondi, e do diretor do FBI, Kash Patel, havia prometido aos seus apoiadores a liberação de documentos cruciais. Falamos aqui das revelações sobre as atividades de Jeffin Frankenstein, as imagens do dia de sua suposta morte e, o mais aguardado, a infame lista de pessoas que frequentavam sua ilha particular. Esses vídeos, segundo Daniel, são facilmente encontrados online, comprovando as promessas. No entanto, o que se seguiu foi uma reviravolta surpreendente e, para muitos, inaceitável. Após anos de expectativa, de declarações de que os documentos estavam prestes a ser liberados, inclusive com uma liberação inicial tosca para influenciadores, que, aparentemente, não continha nada relevante, veio a bomba. Nesta segunda-feira, 7 de julho, uma declaração oficial do governo norte-americano, através da secretária de mídia Carol Leavitt, trouxe a dura realidade: não existe documento nenhum. Não tem lista nenhuma. E, para completar o choque, a conclusão oficial de que Jeffin Frankenstein tirou a própria vida. Para os apoiadores do presidente Donald, essa mudança de narrativa foi simplesmente intragável e inaceitável, uma pegadinha ou, pior, a maior maldade da história. Daniel Lopes nos convida então a entender essa dinâmica através de um conceito fundamental: o Hangout limitado, ou Limited Hangout. Essa é uma estratégia sofisticadíssima de controle da informação, descrita originalmente por Victor Marquette, ex-assistente especial do diretor adjunto da CIA, em seu livro de 1974, The CIA and the Cult of Intelligence. Essa tática consiste em liberar apenas informações parciais para apaziguar a opinião pública, desviar a atenção de verdades mais comprometedoras e, principalmente, evitar investigações mais profundas. É uma mistura controlada de verdades parciais com desinformação, projetada para confundir. E é exatamente isso que, segundo Daniel, aconteceu com o caso Jeffin Frankenstein. A live aprofunda-se na ideia de que, quando pensamos em Jeffin Frankenstein, a primeira coisa que vem à mente são os atos de maldade envolvendo pessoas vulneráveis, o comércio de seres humanos. Daniel argumenta que essa percepção, por si só, já é um hangout limitado gigantesco. A parte mais contundente e, talvez, perigosa dos trabalhos de Jeffin Frankenstein era sua face financeira, o envolvimento com Wall Street, o grande capital, os patrocinadores. Como um professor de matemática fuleiro se transformou em um dos homens mais ricos e poderosos do planeta? A própria história oficial de Jeffin Frankenstein, então, seria uma gigantesca e verdadeira hangout limitado, ocultando as raízes financeiras e de poder de suas operações. Aprofundando a análise da manipulação da informação, Daniel Lopes nos apresenta dois conceitos cruciais: o efeito Streisand e o efeito Shin. O efeito Streisand, cunhado em 2005 por Mike Masnick, do site TechDirt, descreve um fenômeno intrigante. A tentativa de esconder uma informação acaba, paradoxalmente, atraindo ainda mais atenção para ela, aumentando sua visibilidade. O exemplo clássico é o da cantora e atriz Barbra Streisand, que, ao processar um fotógrafo em 2003 para remover uma foto aérea de sua mansão, fez com que a imagem, antes vista por pouquíssimas pessoas, viralizasse para 500 mil de curiosos. Outros exemplos incluem as informações do laptop do filho de Biden, que, ao serem censuradas, dobraram seu compartilhamento, e as fotos prejudiciais de Beyoncé, que viralizaram após sua equipe de relações públicas tentar suprimi-las. Esse fenômeno está ligado à reatância psicológica, onde a restrição de liberdade de acesso à informação gera uma motivação ainda maior para buscá-la e compartilhá-la. Em contrapartida, Daniel Lopes nos introduz ao que ele mesmo batizou de efeito Shin, em referência ao ator Charlie Sheen. O efeito Shin ocorre quando, em vez de tentar esconder uma informação comprometedora, você a revela publicamente, tirando assim o poder de chantagem das mãos de quem a detinha. Charlie Sheen, ao revelar em 2015 que havia pago mais de US$ 10 milhões para silenciar sobre sua condição de saúde,
Usou a divulgação pública como forma de se libertar da pressão e da chantagem. A grande sacada de Daniel é que o caso Jeffin Frankenstein, por um lado, é um efeito Streisand, a tentativa de ocultar informações gerou mais curiosidade. Mas, por outro, não pode se tornar um efeito Shin para aqueles que controlam o poder. Se a lista de Jeffin Frankenstein fosse divulgada, o compromate, informações comprometedoras usadas para controle, perderia seu valor. Manter essas informações sigilosas é manter o poder sobre as figuras mais poderosas do planeta. Por isso, essa lista nunca será divulgada. Daniel Lopes explora a psicologia social por trás desses fenômenos. A reatância psicológica, de Jack Brain, explica que a tentativa de esconder informações é vista como uma ameaça à autonomia individual, levando ao engajamento com o conteúdo proibido. A teoria da lacuna da informação, de George Loewenstein, sugere que a percepção de uma lacuna entre o que se sabe e o que se quer saber intensifica a curiosidade. A influência social, de Robert Cialdini, mostra que a autoridade percebida como injusta pode gerar desafio coletivo. E a teoria da identidade social aponta que a ocultação de informação pode ser vista como um ataque ao valor do grupo, fortalecendo a coesão e a ação coletiva. Tudo isso sob o guarda-chuva da gestão da percepção, Perception Management, objetivo das operações psicológicas. A dissonância cognitiva e a psicologia da escassez também são citadas como elementos que intensificam a busca por informações raras ou negadas. Diante da decisão do governo de Donald em sumir com a lista de Jeffin, Daniel Lopes pondera sobre as motivações. Há 3 opções levantadas. A primeira, que Donald estaria tentando esconder seu próprio nome na lista. A segunda, que seria uma jogada de mestre para expor o estado profundo. Mas Daniel apresenta uma terceira opção instigante, a possibilidade de Donald ter feito um acordo com seus inimigos, usando a lista como moeda de troca. Se vocês pararem de tentar me derrubar, eu guardo esses documentos onde o seu nome está. Um pacto que pode explicar os recentes movimentos e a aparente vulnerabilidade de Donald com o afastamento de figuras como Elinho Mosca. E por falar em Elinho Mosca, Daniel Lopes destaca a ascensão de sua influência e o lançamento de um novo partido americano, buscando uma terceira via fora dos tradicionais republicanos e democratas. Uma pergunta crucial surge: se Donald tem seu nome sujo na lista, por que o presidente Biden não a divulgou durante seus 4 anos no poder? A resposta de Daniel é contundente. Pessoas de todos os partidos, de todas as ideologias, de todas as visões do mundo, de todas as áreas do poder nos Estados Unidos estavam nessa lista. Divulgar a lista não apenas prejudicaria Donald, mas, crucialmente, também atingiria os bilionários e poderosos que apoiaram Biden e sua chapa. Não tem como liberar essa lista, porque se você libera essa lista, você bota o teu nome na reta e bota o nome dos seus inimigos, mas dos seus amigos também. A grande questão, então, é que Elinho Mosca parece estar capitalizando nessa encrenca para promover seu novo partido. Mas Daniel nos alerta para algo mais sinistro. A proposta desse novo partido ecoa perigosamente as ideias e o passado do avô materno de Elinho, Joshua Norman Hadelma. Hadelma, figura proeminente da Technocracy Incorporated entre 1936 e 1941, propunha a substituição da democracia representativa por um governo tecnocrático de cientistas e engenheiros. Uma visão que eliminaria a escolha popular, o sistema de preços e a própria política, transformando-se em uma tirania. Daniel faz a conexão direta com as ideias de Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, em livros como A Quarta Revolução Industrial e O Capitalismo de Stakeholder. Mais tarde, após se desiludir com o movimento tecnocrático e sua ligação com a União Soviética, revelando sua provável simpatia pela Alemanha dos anos 30 e 40, um ponto que o próprio pai de Elinho, Errol Musk, aponta, Joshua Hadelman se juntou ao Partido do Crédito Social do Canadá. E é aqui que Daniel Lopes acende outro alerta. O avô de Elinho, assim como o próprio Elinho, defendia o crédito social e a renda básica universal. Conceitos que, apesar de parecerem diferentes, seriam a mesma coisa, com um nome diferente, controlando o que e como as pessoas podem usar seus créditos. A visão de mundo de Elinho Mosca, segundo Daniel, estaria completamente alinhada com a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Substituição do dinheiro físico por digital, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Fusão homem-máquina, avanço da inteligência artificial, quarta revolução industrial e o grande reset. O que o Klaus Schwab prega, o avô do Elinho já pregava em 1936, alerta Daniel. Para que esse plano de Elinho Mosca se concretize, é essencial que haja uma desilusão nos Estados Unidos,
especialmente entre os apoiadores de Donald. E a situação da lista de Jeffin Frankenstein, claro, serve a esse propósito. A trama geopolítica se adensa com a menção de que o presidente Donald está sendo cotado para ser o novo vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2025, com 27,8% de chance de vitória, sendo favorito. Isso após uma reunião com o primeiro-ministro da Terra Prometida, que o presenteou com uma carta de indicação, elogiando seus esforços pela estabilidade no Oriente Médio. Daniel sugere que essa vitória faz parte de um plano. No entanto, a preocupação de Daniel Lopes se volta diretamente para o Brasil. O presidente Donald, aparentemente insatisfeito com o nosso país, especialmente pela recente reunião dos países emergentes aqui, teria manifestado propostas negativas contra o Brasil. 2 senadores americanos e o atual secretário de Estado também estariam propondo medidas que atrapalhariam o país, com o aval de Donald. Essa união de forças poderosas, segundo Daniel, aumenta o nível de preocupação para todos os brasileiros, especialmente a classe média, que sempre arca com os maiores prejuízos em momentos de crise. Daniel conjectura que Donald deseja que a situação no Brasil piore até 2026, a fim de emplacar um representante seu no poder, o que tornaria o cenário bastante complicado para a classe média, funcionários públicos, CLT e PJ. Diante desse panorama de caos que se avizinha, Daniel Lopes faz um convite crucial à mentalidade visionária. Ele explica que, assim como no mercado financeiro é possível ganhar dinheiro quando uma ação cai, uma crise global pode ser uma oportunidade para quem souber se posicionar. É assim que os poderosos ganham muito dinheiro. Eles compram tudo quando está no meio de uma crise, porque eles têm dinheiro guardado, têm caixa. Aí depois a situação melhora, as coisas aumentam de preço. Quando está lá em cima, eles vendem e depois vem uma crise, cai tudo de novo, ele compra barato. Para a pessoa comum, a crise é sofrimento, mas para a mente aberta, é a chance de se dar bem, de ir às compras. Por isso, Daniel reforça a importância de se preparar, proteger-se e, mais do que isso, prosperar em meio a essa confusão toda. Em resumo, a live Casa Caiu Geral Agora de Daniel Lopes é um mergulho profundo nas complexas camadas de manipulação da informação e jogos de poder que moldam nosso mundo. Desde o controle narrativo do caso Jeffin Frankenstein, passando pelos intrincados efeitos Trizen e Shin, até a ascensão de figuras com agendas que podem redefinir o futuro global, Daniel nos alerta para a necessidade de estarmos vigilantes. E, para nós, brasileiros, um olhar atento às movimentações geopolíticas que podem impactar diretamente o nosso país. A mensagem final é clara: conhecimento é poder. Entender o jogo é o primeiro passo para não ser pego de surpresa e, quem sabe, transformar o limão em uma limonada. Se essa análise te fez pensar, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdos como este. Até a próxima, pessoal!